Ao escolher uma fonte para escrever no computador, dá para observar tantos estilos que passam tantos sinais. Por exemplo, a Arial é tão certinha, quase impecável. A Times é tão elegante com esses detalhes delicados. A Futura tão quadrada, toda geométrica. A Comic Sans tão divertida. Dentre tantas fontes com tantos estilos e propósitos, você pode se perguntar: quem desenha essas letras assim ou assim até formar um alfabeto? Quem faz essas fontes? Ou como criar uma boa fonte? Bom, qualquer um pode criar uma fonte. Agora, para criar uma boa fonte, aí você vai ter que separar alguns anos da sua vida para se transformar num tipógrafo, um profissional que ganha a vida desenhando letras, números e todos os outros sinais que compõem uma fonte. Embora ninguém precise de uma licença para criar uma fonte, a maioria dos tipógrafos consagrados são designers. Alguns cursos de design ofertam disciplinas específicas para o estudo e a criação de tipografia. Outros ofertam especializações completas com direito a dissertações na casa das 10.000 palavras. Então, a não ser que você seja a reencarnação de um tipógrafo famoso, é bom estudar. Não dá para explicar todo o processo em alguns minutos, mas resumindo, podemos citar 10 passos para criar uma boa fonte. Primeiro, estude a história da tipografia. As fontes não surgiram diretamente com os alfabetos, e sim com os tipos móveis. Tipos móveis são blocos de metal ou madeira com relevo no formato de uma letra, número ou pontuação, ou sem relevo algum, representando um espaço. Eles eram colocados lado a lado para formar palavras. Estas palavras eram molhadas com tinta e carimbadas num suporte com a ajuda de uma prensa. Assim se faziam livros, jornais e a maior revolução da produção de impressos. As primeiras fontes foram inspiradas na caligrafia gótica da época. Alguns anos depois, vieram fontes baseadas em escrituras romanas mais delicadas e legíveis, e na Itália surgiram outras inspiradas em caligrafias abertas, delicadas e inclinadas. Estas duas últimas deram origem ao que hoje chamamos de estilo regular e itálico. Note que este último não apenas é uma versão inclinada, mas um estilo completamente diferente. Com o tempo, o desenho das letras foi se afastando da caligrafia e dando espaço a inovações nas formas das letras. Isso se amplificou com a chegada do computador e das fontes digitais. Durante os anos que se passaram desde o primeiro conjunto de tipos até as composições digitais, muita coisa mudou. Hoje em dia, em vez de uma maleta cheia de tipos móveis, usamos um arquivo de fonte digital. Segundo, estude a anatomia das letras. Como é a anatomia das letras? Como é que você vai desenhar um A sem saber identificar a sua gota, ou os braços e as pernas do X? Só esse tema daria um vídeo destes por si só. Aqui vai um breve resumo com as partes mais importantes. Hastes são traços retos verticais. Serifas são detalhes nas terminações dos traços. Podem vir em dupla ou simplesmente não virem. Braços e pernas são traços retos que partem na diagonal para cima ou para baixo. Barras, traços retos horizontais que unem dois pontos. Ascendentes e descendentes são traços que se prolongam acima ou abaixo das minúsculas. Bojos são traços curvos, limitam os olhos. Ligaduras são traços retos ou curvos que unem duas letras. Caudas são traços curvos, que passam por baixo da letra. Ombros são traços curvos que unem uma haste a outro traço reto. E até a orelha, que é a pequena projeção no canto do G. Acredite, tem nome para tudo numa letra, e isso foi só a ponta do iceberg. Terceiro, encontre um objetivo. Não dá para criar uma boa fonte sem saber em que ela será boa. Seja para jornais, livros, títulos, websites, entre outros. Esse objetivo lhe guiará por todo o processo de criação de sua fonte. Algumas dicas. Fontes para textos em jornais devem ser lidas em tamanhos pequenos e economizar tinta. Fontes para textos em websites não devem ter detalhes delicados, porque os pixels que compõem a tela atrapalham os detalhes das letras menores. Já fontes para títulos devem chamar atenção com formas provocantes, etc, etc, etc. Quarto, desenhe as primeiras letras. Finalmente o processo prático. Esboce muito, se mantenha firme no objetivo do terceiro passo e saia desenhando. Nessa etapa, quantidade é qualidade. Tenha em mente que o que define uma fonte é a uniformidade das letras e demais símbolos. Eles devem ter suas diferenças para que possam ser reconhecidos, mas também devem aparentar pertencer a um conjunto, como uma família. Se quer uma dica, desenhe primeiro o H maiúsculo e o N minúsculo.
Todas as maiúsculas têm dimensões proporcionais à do H maiúsculo, e o mesmo acontece com o pequeno n e as minúsculas. Neste passo, decida se sua fonte apresentará contrastes entre as espessuras dos traços, se haverá serifas e qual o estilo delas. Quinto, crie guias. Toda fonte deve obedecer linhas guias para os limites de suas formas. Na base do H maiúsculo e do N minúsculo está a linha de base. No topo do H maiúsculo está a linha das maiúsculas. Assim que desenhar o x, saiba que em seu limite superior se marca o que chamamos de altura x, que define o limite das minúsculas. Um pouco acima das maiúsculas está o limite das ascendentes, e um pouco mais abaixo da base está o limite das descendentes. A criação de guias exige o seu critério quanto ao que satisfaz o objetivo lá do terceiro passo. Algumas fontes têm diferenças de alturas mais discretas. Outras usam as ascendentes e descendentes exageradas para facilitar a leitura em tamanhos pequenos. Sexto, aprenda os truques dos seus olhos. Antes de criar as demais letras, saiba como os nossos olhos distorcem o que percebemos. Isso exige uma explicação detalhada. Ao desenhar um quadrado geometricamente perfeito, nossos olhos o perceberão um pouco mais achatado. O mesmo acontece com o centro geométrico, que, para nós, parece estar um pouco mais abaixo. Isso acontece porque percebemos os traços horizontais mais grossos e os traços verticais mais finos, mesmo que tenham a mesma espessura. Para corrigir esta ilusão, existe o que chamamos de quadrado óptico, que tem as medidas horizontais um pouco menores que as verticais e um centro traçado um pouco mais acima. Esses e outros efeitos se desencadeiam em vários detalhes que devem ser considerados, já que o que nos interessa é o que é de fato visto. Uma boa proporção entre traços, levando em conta o ajuste óptico, é o segredo para se criar uma boa fonte. Leve em conta que as letras pontudas ou curvas devem passar um pouco das guias para parecerem ter o mesmo tamanho de outras letras retas. Por isso usamos a altura do x como limite das minúsculas e não a do n. Letras partidas ao meio devem ter a parte de cima um pouco menor que a de baixo, lembrando do centro óptico do nosso quadrado. Desenhe traços horizontais mais finos que traços verticais, se quiser que eles aparentem ter a mesma espessura. Engorde a parte vertical de um traço curvo, se quiser que ele aparente ter a mesma espessura de uma haste. Traços que se cruzam podem parecer quebrados. Desvie levemente para desenganar o olho do leitor. Sétimo, desenhe uma nova leva de letras. Com as guias criadas, é hora de desenhar o S, O, P e V maiúsculos, e o O, H, P e V minúsculos. Obedeça aos critérios estabelecidos nas primeiras letras desenhadas. Lembre-se da compensação óptica a se aplicar nas curvas. Deixe as extremidades pontudas ou curvas passarem das linhas guias. Tome cuidado com o S. Com tantas curvas, é muito fácil que ele pareça torto. Estas letras servirão de base para todas as outras letras, números e sinais. Não desenvolva nada até que esteja plenamente satisfeito com o desenho delas. Oitavo, use uma árvore de derivação. Já desenhamos 10 letras, mas ainda faltam pelo menos outras 42, fora os números e demais sinais. Calma. Para essa etapa, você deve ter a ajuda de uma árvore de derivação. Ela é uma ótima ferramenta para o desenho das demais letras e números partindo do princípio de que todos devem ter traços semelhantes. Use-a como um guia para manter a uniformidade das letras, além de facilitar a sua vida, poupando o esforço de desenhar novas formas a partir do zero. Nas maiúsculas, o O marcará como serão as curvas longas, o H as hastes e a largura média, no P haverá a divisão horizontal e curvas curtas, e no V as junções diagonais. Nas minúsculas, o O marcará as curvas, e o H irá marcar as ascendentes, e o P as descendentes, e o V, mais uma vez, os encontros diagonais. Não vou entrar em detalhes de como cada letra se deriva de outra, mas é interessante ver que no N minúsculo é quase um U que girou 180 graus, a não ser pelo ajuste das serifas. Embora a partir do P seja recomendado criar o B, o D e o Q, os ajustes ópticos e estruturais devem ser aplicados, não importa o quão pequenos pareçam. Eles estarão lá. Nono, digitalize seu trabalho. Letras desenhadas não se repetem indefinidamente sozinhas. Para transformá-las numa fonte, você vai precisar passá-las para o meio digital. Escaneie seus melhores desenhos e passe para um programa de edição de imagens de sua escolha.
Esses programas podem ser qualquer um que lhe permita criar formas em vetores, que são curvas geométricas, que podem ser ampliadas indefinidamente sem perda de qualidade. Exemplos mais famosos são o Adobe Illustrator e o CorelDRAW. Apesar destes programas oferecerem um leque de ferramentas para deixar este trabalho mais fácil, ainda não dá para criar um arquivo de fontes com eles. Para isso, você precisará ir mais a fundo e lançar mão de programas como o FontLab ou o FontForge. Estes sim, embora um pouco mais difíceis de mexer, fornecem todas as ferramentas para criar uma fonte profissional. Alguns designers preferem desenhar as formas no Illustrator ou no Corel e exportá-las prontas para um editor de fontes para finalizar o arquivo. Agora, se você quiser criar uma fonte de tipos móveis, bom, vamos deixar isso para outro vídeo. 10º. Distâncias. Uma vez desenhados todos os caracteres, o processo ainda não acaba aqui. As formas foram criadas. Ainda faltam as distâncias entre elas para que construam palavras. Esta é a parte mais maçante que pode fazer com que você volte vários passos ajustando letras que simplesmente não se encaixam nas palavras. O básico dita que letras com limites redondos devem ficar mais próximas de letras com limites retos, mais próximas ainda de letras com limites diagonais, não tão próximas de letras com limites irregulares e vice-versa em cada par de letras. Não importa se cada letra está impecavelmente construída, se elas não formam palavras bem, a fonte está arruinada. Bom, agora você já sabe ao menos os passos para se criar uma fonte. Mas não se engane, ainda há pelo menos 20 vezes mais conteúdo do que o que foi dito neste vídeo. Para se ter uma ideia, uma boa fonte de texto deve ter, além do estilo regular, um estilo itálico, um negrito e até um itálico negrito, para que possa ser utilizada devidamente. Nesse caso, são 4 desenhos para cada letra, número ou sinal. Na descrição deste vídeo, você encontra links para mais conteúdo sobre esse assunto, como livros de pesquisadores apaixonados por tipografia que inspiraram a execução deste vídeo, assim como alguns jogos tipográficos interessantes para você já ir se preparando para a sua próxima fonte.